Buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Nos encontramos novamente e agradecemos a Deus por Ele nos dar este dia, nos dar estes momentos para estudarmos a Bíblia juntos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham os estudos com outras pessoas e também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam o dedinho de joinha e vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para a Elza Fagundes, que parabeniza a filha Regina Fagundes, aniversariou dia 24 de junho. Parabéns, Regina. Um alô especial para o Haroldo Souza, Natir, auxiliadora, Ademar. Um alô especial para Silmara Alves, Natália Suquina, pedindo orações pela filha Wesa, que está com um tumor na cabeça. Um alô especial para Luzia Alves, Valdino, Wilson, Lindaura, também para o José, para o Ademir, Aldir, Almir e Maria Alves. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. E iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te damos graças por mais este dia de vida, te damos graças por estes momentos que vamos agora estudar a Bíblia. Que teu Espírito Santo fale conosco, ajuda-nos, Pai, a entendermos e aceitarmos as verdades da tua palavra e colocando-a em prática em nossa vida. Queres, ó Pai, abençoar todos que estudam conosco, dê vitórias em lutas, problemas, dificuldades que enfrentam e também abençoes todos estes nomes que nós aqui citamos. Regina Fagundes, que completou mais um ano de vida. Abençoes também o Haroldo Souza e a Natir, a auxiliadora, o Ademar na sua saúde. Queres abençoar a Wesa, filha da Natália Suquina, lá em Angola. Está com tumor na cabeça, tu sabes, Pai, que o sofrimento é grande, dê vitórias conforme tua vontade. Queres abençoar também a Luzia Alves e todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Hoje, quinta-feira, estamos aqui já terminando esta nossa série. Amanhã finalizaremos e na semana que vem vamos iniciar uma nova série. Vamos estudar junto com vocês o livro de Êxodo. E o nosso objetivo aqui, cada dia, é trazermos uma porção da palavra de Deus de uma forma sistemática, de uma forma dirigida, para que nós possamos ir entendendo a palavra de Deus e que continuemos orando, buscando em Deus a direção, a orientação e também decisões que nós precisamos tomar, especialmente na nossa vida espiritual. Vivemos dias difíceis e sabemos que são sinais de que Jesus vai voltar muito em breve e precisamos estar preparados em comunhão com Ele. E a comunhão vem através do estudo da Bíblia e da oração. Nós falamos aqui ontem a respeito do rio Eufrates, que foi desviado o seu curso de dentro da cidade de Babilônia pelos medos e persas. E aqui, nessa ocasião em que Belsazar estava dando um banquete lá no palácio, usando os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que haviam sido levados por Nabucodonosor, quando levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. Aqui estava já finalizando os 70 anos que Deus havia dito que o povo de Israel iria passar cativo em Babilônia. E Jeremias, ele foi um profeta que pregou a respeito desse cativeiro de 70 anos, o profeta Jeremias, só que havia falsos profetas que diziam, que não vai ser assim não, vai ser rápido, a gente vai voltar logo. É como acontece hoje. Os profetas de Deus anunciando a breve volta de Jesus, a comunhão que nós precisamos ter com Ele, fazer a vontade dele em nossa vida, seguir a verdade da palavra de Deus, mas muitos falsos profetas dizem, não, isso não é mais necessário hoje em dia, não. Isso foi para o povo do passado, para o Antigo Testamento. Então, irmãos, veja que há uma relação muito grande entre os estudos que nós estamos fazendo, o que aconteceu no passado e o que vai acontecer agora, no fim de todas as coisas. Os falsos profetas sempre vão se levantar, os falsos pastores, eles veem a verdade na Bíblia, mas diz que não é mais necessário. Vocês se lembram quando Deus pediu a Caim e Abel que trouxessem para ele um sacrifício de animais? Abel obedeceu, levou um animal para ser sacrificado e Caim, ele disse, não é assim não, eu vou levar os frutos, que eu sou agricultor, então os melhores frutos eu vou levar e vou oferecer no altar e o Senhor vai aceitar. Irmãos, quando Deus pede uma coisa, é o que está pedindo, não é o que nós queremos fazer, não é o que nós achamos que é o melhor. Deus, ele sabe o que é melhor.
E ele sabe o que ele quer, e ele quer obediência. Deus não quer sacrifícios, ele quer obediência. Então, lembremos do episódio de Caim e Abel. Deus não aceitou a oferta de Caim, por melhor que fossem as intenções de Caim. Assim também hoje, muitas pessoas sinceras estão aí com a melhor das intenções, achando que não tem problema, o importante é estar adorando a Deus, não importa o dia. Não, importa sim. Deus ele deixou um dia reservado, é o 7º dia da semana. E voltando aqui ao povo de Israel lá em Babilônia, cativo, o profeta Jeremias, ele escreveu em Jeremias capítulo 25, nos versos 11 e 12, esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei de Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Então vejam o profeta Jeremias profetizando a respeito da destruição de Jerusalém e que eles passariam 70 anos cativos. Aqui em Jeremias 29, verso 10, diz assim: assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Deus ele não falha, ele não mente. Deus ele tem o controle de tudo, do tempo, e ele sabe exatamente o que vai acontecer conosco, quanto tempo ainda nós vamos ficar aqui neste mundo, mas ele vai vir para nos buscar, nos resgatar deste mundo de pecado. Assim como Deus ele proveu um libertador para o povo de Israel que estava cativo em Babilônia, estava já terminando ali os 70 anos do cativeiro, os Medo e Persas, comandado por Ciro, que foi o rei que Deus o chama de meu ungido, o Messias que iria libertar o povo. E então, nós lemos aqui na palavra de Deus, em Isaías 45, verso 1, é isto que diz o Senhor a Ciro, o seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá, diante dele reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Então, Isaías 45, 1, Deus chamando Ciro de meu ungido. Quando Deus chamou Ciro, Ciro já havia sido escolhido 150 anos antes dele nascer. Deus já fez essa profecia de que Ciro iria libertar o povo de Israel. E assim aconteceu. Ciro estava à frente dos medos e persas e eles invadiram, tomaram Babilônia naquela noite de farras, de bebedeiras lá do rei Belsazar em Babilônia. Naquela noite Belsazar foi morto e então os medos e persas assumiram o reino de Babilônia e passou a ser então o segundo reino daquela estátua que Nabucodonosor teve a visão. Uma estátua na cabeça de ouro, peito de prata, e aqui então a prata simbolizando um reino menor, inferior do que os babilônicos, do que Nabucodonosor, mas era a prata. Assim aconteceu, irmãos, e assim vai acontecer agora, nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Assim como Deus enviou Ciro para poder ir libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico, porque Ciro ele assinou um decreto para que o povo fosse liberto da escravidão. E ali estavam se cumprindo os 70 anos que foram preditos pelo profeta Jeremias. E Jeremias, como nós conhecemos, ele é chamado de profeta chorão. Por quê? Porque ele pregava a verdade e o povo não aceitava. Vinham os falsos profetas e diziam, não é assim como Jeremias está falando, não vai ser nada disso. Irmãos, nós temos que estar atentos à palavra de Deus, o que a Bíblia diz, e não o que as pessoas dizem, o que elas acham, o que elas pensam. Deus, ele cumpre tudo o que está escrito. E aqui, em 2 Crônicas, capítulo 36, 2 Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23, nos diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa, e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. Vejam o cumprimento
da profecia de Jeremias, que Deus iria libertar o seu povo depois de 70 anos. E Ciro aqui, ele baixa esse decreto, ele mesmo dizendo: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de reconstruir, de construir para ele um templo em Jerusalém. Vejam, ali então o povo de Israel recebeu a liberdade. Os que quiseram voltar, voltaram. Muitos permaneceram lá em Babilônia porque já estavam ali há muitos anos estabelecidos, já tinham a sua vida ali em Babilônia. Então muitos permaneceram e não voltaram para Jerusalém, mas uma grande parte voltou e com a ajuda de Ciro, com a ajuda de homens usados por Deus, eles foram reconstruindo a cidade de Jerusalém, o templo de Salomão que havia sido destruído. E Deus ele usa pessoas no momento certo, na hora certa, assim como Ele quer usar você e eu hoje, nos últimos dias da história deste mundo. Que nós não fiquemos calados, que nós possamos proclamar que este mundo vai chegar ao seu fim e que é necessário nós adorarmos aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, o Deus Criador dos céus e da terra. E este Deus Criador, Ele deixou a sua marca, o seu sinal, no dia especial que Ele reservou para ser um dia de adoração a Ele, um dia de comunhão com Ele. Não somente esse dia, né? Nós temos comunhão com Deus todos os dias, mas o dia que Deus deixou reservado para o nosso descanso, para a nossa comunhão com Ele, está registrado na Bíblia e não existe um outro dia, é o 7º dia da semana. Nós precisamos saber que breve, assim como vieram os reis do Oriente para libertar o povo de Israel da escravidão em Babilônia, assim também o Rei do Oriente, Jesus Cristo, ele virá e estará vindo em glória e majestade com todos os seus anjos para buscar todos aqueles que, em meio a lutas, a dores, a sofrimentos, perseguição, calúnias, permaneceram fiéis a Ele, que não se dobraram perante ídolos, imagens que serão levantados para que a pessoa adore a Deus em um dia que não está escrito na Bíblia Sagrada. Que Deus nos ajude, que Deus nos mostre que precisamos fazer a vontade dEle e não a nossa vontade. Porque assim como Ele cumpriu a promessa de libertar o povo de Israel lá de Babilônia depois de 70 anos, se cumpriu através de Ciro, que foi o ungido do Senhor. Mesmo sendo um rei pagão, Deus o usou para libertar o povo da escravidão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos novamente juntos, vamos concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz, palavras de Jesus: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.